É até bem comum que a gente encontre personagens de anime que falam de um jeito meio excêntrico. Já até vimos alguns deles aqui no canal, e hoje a gente vai dar uma analisada na forma que a Priscila de ReZero fala, que bem, faz ela soar praticamente igual uma véia. Mas o que é que faz com que ela soe assim? E existe alguma lógica nisso? Bom, antes de responder essas perguntas, primeiramente eu vou ter que dar uma breve explicada no conceito de Yakuarigo, que são algumas palavras que fazem com que um personagem em uma história fictícia soe como parte de um determinado grupo de pessoas. Dá pra entender elas simplesmente como palavras que carregam um certo estereótipo. E a parte mais curiosa disso tudo é que muitas vezes a forma com que esse grupo que está sendo representado por esse estereótipo fala na vida real não tem absolutamente nada a ver com essa linguagem que aparece na ficção, como vai ser o caso dessas palavras de idosos. Mas os motivos para isso a gente vai entender já já. プリシラ様はアル様を信頼していらっしゃる。あれを信用しておるかはまた別の話じゃ。あれは話さぬことが多い。 Começando pelo Areoshinyo Shiteoru Kawa Matabetsu no Hanashija. O are do começo é simplesmente aquilo, mas gramaticalmente falando também pode usar ele como um ele ou ela. Isso se você não se importar de ser um tanto quanto rude, mas eu acho que a Priscila não se importa com isso não. E o o indica que a palavra que vem antes, no caso o próprio are, é o objeto direto de um verbo. Verbo esse que é Kyoshinyo Suru, que está conjugado como Shinyo Shiteoru, que significa estar confiando. E também é nele que a gente nota a primeira coisa meio diferentinha no vocabulário da Priscila. Porque normalmente não se falaria Shinyo Shiteoru, mas sim Shinyo Shiteiru ou Shinyo Shiteru. O sentido em si seria exatamente o mesmo, mas a gente só costuma ver esse Teoru no final em alguns casos. E eles são, em alguns dialetos do oeste do Japão, o que não se aplica a Priscila, quando é utilizado o Kenjogo, que é a linguagem de humildade que faz parte do Keigo, e serve para a pessoa rebaixar as próprias ações para elevar a pessoa que está conversando com ela. E bom, isso também não tem nada a ver com ela. Essa frase sequer tá polida, que é o nível mais básico do Keigo, então interpretar assim aqui faz zero sentido. E por último, ela é uma das palavras que faz com que o personagem que a utiliza soe igual um idoso. E como a thumb e o começo do vídeo já spoilaram, essa aqui é realmente a hipótese que faz sentido aqui. E a gente pode verificar isso olhando o restante da frase. E nesse restante a gente vai ter esse kawa, que são partículas, o ka transforma o que vem atrás em uma pergunta, e o a indica o tópico. Só falando assim eu sei que fica meio confuso, mas junto com o que veio antes delas, passa uma ideia de se eu estou confiando naquilo ou não. Ou se a gente quiser tentar ser um pouco mais literal, sobre estar confiando naquilo. Agora no Matabetsu no Hanashija, o mata seria algo como mais uma vez, de novo, betsu é outra separada, hanashi é conversa, e o ja é o equivalente do ser em português. Então o significado desse bloco fica de novo, é outra conversa. E nessa parte a única coisa que é diferente do normal é esse ja, que mais uma vez vai fazer ela soar meio como uma idosa. No japonês informal o mais comum aqui seria ter um da, ou até mesmo nada. E a gente ainda vai conseguir ver a linguagem de idoso aparecendo mais uma vez na última parte. Are wa hanasano koto ga oi. O are e o a gente já viu. Hanasano é não falar, koto é coisa, o ga é uma partícula que indica o sujeito, e oi é muitos ou numerosos. E a gente pode entender tudo isso como tem muitas coisas que ele não fala, no sentido de esconder as coisas mesmo. E aqui, o que vai deixar essa frase com cara de idoso é esse hanasanu. Normalmente aqui a gente teria hanasanai. Mas e aí? Será que ela faz parte daquelas personagens que tem 200 bilhões de anos, mas ainda mantém a aparência de uma garotinha? Se ela fosse uma loli, talvez esse fosse até o caso, mas aqui não vai ser isso não. Pra gente entender o motivo disso, a gente tem que responder primeiramente uma pergunta um pouco mais fundamental, que é: se os idosos não falam assim, por que raios que um personagem falando assim vai soar como um idoso? Tipo, quem que decidiu isso? É agora que as coisas vão começar a fazer um pouco mais de sentido. Por incrível que pareça, isso não é uma coisa meio sem razão de existir que apareceu agora nos mangás ou light novels. Na verdade é algo que tem pelo menos uns 200 anos de história, e tudo começou ainda na era Edo, que tem esse nome justamente porque a cidade de Edo, que hoje a gente chama de Tóquio, passou a ser a mais importante do Japão, por ter sido a sede do shogunato Tokugawa, que é quem realmente mandava no país, enquanto o imperador que continuava em Kyoto era muito mais um cargo simbólico, quase como ele é nos dias de hoje. E esse aumento de influência que aconteceu em Edo fez com que a cidade crescesse absurdamente rápido. E também, como muitas pessoas de outros lugares foram para lá, acabou que era falado uma grande quantidade de dialetos do japonês por lá. E em especial o de Kamigata, que era o nome da região que ficava a cidade de Kyoto e hoje a gente chama de Kansai, era dentre todos os dialetos o que tinha o maior prestígio, até porque no papel a capital ainda era Kyoto. Só que com o passar do tempo, um dialeto comum de Edo foi estabelecido, e quando isso aconteceu,
geral, quem era mais jovem adotou esse dialeto com mais facilidade, enquanto os mais idosos e boa parte da classe mais intelectualizada teve mais resistência, o que fez com que o dialeto de Kamigata começasse a ser visto como uma espécie de idioma dos idosos, e começou a ser retratado dessa forma no Rakugo e outros trabalhos da literatura japonesa. E dessa forma praticamente surgiu um costume de representar os idosos falando dessa forma, e isso foi herdado até os dias de hoje, por mais que isso só represente um momento específico que aconteceu há mais de 2 séculos atrás. Mas agora falando do caso específico da Priscila, apesar de não ser tão frequente como em idosos, de vez em quando esse modo de falar ele também aparece para representar personagens que fazem parte de uma nobreza muito elevada, possivelmente por conta da resistência que a classe intelectual teve em adotar o dialeto de Edo. Então no caso da Priscila, essas palavras elas não vão passar nuance de que ela é velha, mas sim que ela é uma personagem que tem uma grande autoridade ou age como se tivesse. さあ、わらわに現状を話すがいい？ Aqui em Warawa ni Genjo o Hanasu ga ii, a gente vai ter esse Warawa, que é uma das inúmeras formas de dizer eu no japonês, e essa em especial era usada pelas mulheres nobres no Japão feudal, inclusive por mulheres samurai. E um detalhe que pode parecer meio contraditório com o que a gente viu na frase passada, e com o próprio comportamento da personagem enquanto ela fala essa frase, é que o Warawa fazia parte da linguagem de humildade do japonês. Então na prática, quando elas usavam esse pronome, elas estavam se rebaixando, mas na ficção essa nuance se perdeu, e agora essa palavra acaba passando uma imagem de uma princesa mimada ou egoísta, principalmente quando ela tá combinada com o ja, a negativa com o nu e o teoru que a gente viu na frase passada. E um exemplo de uma outra personagem que fala com exatamente essas mesmas palavras que a gente viu até agora é a Boa Hancock de One Piece. Bom, mas agora voltando pra frase, depois do Arawa a gente tem a partícula ni, que nesse caso vai indicar que a palavra que vem antes dela é o objeto indireto da frase. Depois vem genjo, que é simplesmente a situação atual, e a partícula o que a gente já viu. E aí o verbo hanasu, que significa falar. Então, Warawa ni genjo hanasu pode ser traduzido como falar a situação atual para mim. E esse gai no final vai ser mais uma coisa meio incomum na fala dela. Não que a partícula ga, que indica o sujeito de uma frase, e o adjetivo i, que é simplesmente bom, sejam incomuns. Muito pelo contrário, estão entre as palavras mais comuns do japonês. Mas o ga está ligado diretamente a um verbo é estranho. Na verdade, alguns de vocês devem saber que ele só pode se ligar a substantivos. Então essa frase estaria gramaticalmente errada? Na verdade, o que está acontecendo aqui é que essa é uma estrutura usada no japonês clássico. E tentando explicar sem se aprofundar na gramática dele, é que nesse caso em específico, o hanasu ele vai ter o sentido tanto do verbo falar, como do substantivo o ato de falar. Então, como ele também está agindo como substantivo, a gente pode ligar ele diretamente na partícula. Mas considere isso uma exceção. Então a frase inteira, Warawa ni genjo hanasu ga ii, de uma forma super literal seria falar a situação atual pra mim é bom. Mas isso passa uma nuance mais próxima de uma ordem do que de uma sugestão. Então é mais natural a gente traduzir como você deve falar a situação atual pra mim. E essa estrutura do verbo ligado com um ga ii no final faz com que a frase passe um tom aristocrático bem forte. O tipo de coisa que só alguém que se vê como um rei ou uma rainha usaria. Então a gente não vai ver essa estrutura em conversas do dia a dia. 正気に戻ったか、凡族。歌目の功績じゃな。これが今この都市の各所で起きておる醜く無意味な現実よ。貴様、この不快な空気を憤怒の権能と言ったな。 Como esse trecho aqui é um pouco longo demais, vamos olhar só por cima as partes que não tem nada de especial na fala dela e prestar atenção mesmo só nas partes mais excêntricas. Esse Shouki ni modota ka bonzoku seria simplesmente voltou à sanidade normal, plebeu. E a única coisa que realmente se destaca nessa frase é esse bonzoku, que eu traduzi como plebeu. Literalmente mesmo, ele só tem o significado de uma pessoa medíocre, mas como ele acaba soando meio arcaico, eu preferi traduzir como plebeu mesmo. Ah, e ele também soa bem rude, mas eu acho que isso é um tanto quanto óbvio, né? Inclusive, a Priscila também usa várias outras palavras que vão ter basicamente esse mesmo sentido. A gente não vai conseguir ver nenhuma delas em nenhum dos exemplos, mas as que eu vi eram bongo, bombo e bonkotsu. Todas com esse mesmo sentido de uma pessoa medíocre, e se vocês separarem, todas vão compartilhar o mesmo primeiro kanji, que é justamente o kanji de mediocridade. Agora no utame no koseki jana, seria algo tipo é mérito da trovadora. Tame é simplesmente uma mulher que faz música, mas como essa também vai ser uma
palavra bastante arcaica, acho que a tradução trovadora fica melhor aqui. Ou então barda, mas eu acho que a palavra barda não existe. E no final dessa frase a gente vai ter de novo o ja, que a gente já viu mais cedo. A próxima vai ser Kore ga ima konotoshi no kakusho de okite oru minikuku muimi na genjitsu yo, que significa: isso é a verdade sem sentido e horrorosa que está acontecendo em cada lugar dessa cidade agora. E de diferente, aqui a gente só vai ter o teoru que a gente viu no começo, e também tem esse yo no final. Ele em si é bem comum, mas do jeito que ele está sendo utilizado, tipo, ligado diretamente no substantivo, soa extremamente feminino de um jeito que até a maioria das mulheres hoje em dia acaba evitando. Um cara provavelmente terminaria essa frase com dayo ao invés de só o yo. E por último ela falou, kisama, kono fukai na kukyo, fundo no ken no toi, que significa: você chamou essa atmosfera desagradável de autoridade da ira, né? E aqui é só o Kisama que a gente vai olhar com um pouco mais de cuidado. Essa é uma palavra que alguns de vocês devem conhecer com o sentido de desgraçado, maldito, mas o sentido dela nessa frase, que é o sentido original dela, é simplesmente você. Como a Priscila usa bastante um vocabulário mais arcaico, faz mais sentido a gente interpretar dessa forma do que como um xingamento. Inclusive eu já comentei sobre a transformação do sentido dessa palavra em outro vídeo que eu vou deixar aí no card para quem quiser conferir. E eu acho que depois de tantos exemplos dela usando palavras um pouco mais arcaicas, alguns de vocês devem ter cogitado a hipótese dela falar assim porque Re:Zero se passa em um mundo medieval, mas isso não faria muito sentido porque praticamente todos os outros personagens falam no japonês moderno mesmo. Essas palavras também estão aí para corroborar na criação dessa imagem de aristocrata que vai te decapitar na primeira vez que você discordar dela. Igualzinho eu fico com vontade de fazer com quem sai do vídeo sem deixar o like, se inscrever e hypar o vídeo. Brincadeira, mas se gostou daquela força, porque ultimamente os resultados têm sido bem ruins e tá meio complicado de manter o ânimo pra fazer esses vídeos. E também não esquece de comentar o que você achou de tudo isso. E caso seja do seu interesse, o grupo do Discord do canal vai estar aí na descrição. Muito obrigado a todos, em especial aos membros, e eu vou deixar aí na tela dois vídeos que seguem mais ou menos o mesmo padrão desse. Um é sobre personagens femininas de anime que falam igual homem e os motivos pra isso. E o outro é sobre a Rolo, que fala bem igual um certo tipo de trabalhadora das noites, sabe? Acho que tem uma boa chance de vocês gostarem. E até mais!